O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. 할렐루야. 브라질에 교회가 굉장히 많은데 제가 브라질에 와서 설교를 오늘 이 저녁까지 딱 4번밖에 못했는데 2번 설교를 빅네리오스 교회에서 하고 있습니다. Irmãos, realmente no Brasil tem muitas igrejas e na minha vida eu preguei somente 4 vezes no Brasil, 4 vezes, mas 2 delas é aqui. 네, 그리고 지난주일 저녁에 제가 설교를 했는데 지난주일 저녁보다 오늘 더 많은 성도들이 나오신 것 같아요. Eu preguei domingo passado aqui, esse horário, mas me parece que hoje tem mais a pessoa, né, no seu encontro. 네, 오늘도 이 저녁에 하나님께서 우리를 위해서 허락해 주시는 귀한 말씀이 있는 줄 믿습니다. Realmente nós acreditamos que hoje à noite tem uma palavra, a bênção de Deus, cada de nós. 네, 출애굽기 12장 21절부터 27절 말씀 읽겠습니다. 우리 고영규 목사님이 읽어주실 거예요. Êxodo capítulo 12. 12장 21절부터 27절. Êxodo 12, versículo 21 até 27. Está escrita a palavra de Deus assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai molho de isopor, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, para vós filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. 오늘 26절 말씀에 보면 너희의 자녀가 묻기를 이 예식이 무슨 뜻이냐 하고 묻거든이라는 표현이 있습니다. Versículo 26 fala uma expressão: quando vossos filhos perguntam: que rito é este? 네, 오늘 그래서 제목이 너희 자녀가 묻거든이라는 제목입니다. Nosso título da tema hoje à noite seria: quando seus filhos perguntam. 이번 주일 이 빅네이로스 교회에서는 117기 제자훈련 지도자 세미나가 있었습니다. Essa semana passada houve 117º congresso de discipulado nesta igreja. 예수님을 닮은 온전한 제자가 되자라고 하는 이야기를 한 주간 동안 나누었습니다. Durante uma semana nós compartilhamos para a gente ser assemelhando a Jesus Cristo, sendo o discípulo dele. 예수님을 닮은 온전한 제자를 구약의 언약적인 용어로 바꾸면 거룩한 하나님의 백성이 되는 것입니다. Irmãos, nada mais quando a gente fala a gente se tornar discípulo perfeito que assemelha a Jesus Cristo, que no contexto do Antigo Testamento seria povo santificado. 구약의 이스라엘 백성은 하나님께서 지명하여 불러내신 하나님의 백성들이 되었습니다. Porque no Velho Testamento o povo Israel nada mais aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi chamado por Deus. 너희가 나의 백성이라면
거룩하게 살아라라고 요청을 하셨어요. E assim Deus exige, se você é povo de Deus, é meu povo, então tenha uma vida santa. 거룩한 하나님의 백성은 온전한 예수님의 제자가 될 수 있습니다. Se realmente nós somos povo consagrado de Deus, então certamente seremos o discípulo do Senhor Jesus Cristo. 거룩을 잃어버린 하나님의 백성은 온전한 그리스도의 제자가 될 수 없습니다. Mas aquele que realmente perdeu sua identidade de ser povo santo de Deus, então jamais será discípulo do Senhor Jesus Cristo. 예수님을 따르는 온전한 제자라면 거룩한 삶을 살아야 한다는 것이죠. Se realmente você que segue verdadeiramente como discípulo do Senhor Jesus Cristo, então você tem que viver uma vida consagrada. 하나님께서 이스라엘 백성들을 택하셔서 하나님의 백성을 삼으시고 거룩한 백성이 될 수 있는 비결 두 가지를 알려주셨어요. E assim que Deus chamou seu povo Israel para se tornarem realmente povo santificado de Deus, aí tem duas chaves misteriosas muito importantes. 출애굽기에서 하나님의 언약 백성이 되고 난 다음에 레위기에서 하나님을 예배하는 백성이 되기를 원하는 마음으로 5가지의 제사를 주십니다. E assim Deus que realmente conduziu o seu povo no Êxodo, através do Israel Levítico, Deus dá realmente 5 festas importantes que o povo de Deus tem que cumprir. 구약의 5가지 제사, 번제, 소제, 화목제, 속죄제, 속건제라고 하는 5가지 제사는 하나님을 예배하는 법에 대해서 알려줘요. E nada mais, esses 5 ofertas realmente nos ensina o que é verdadeira adoração a Deus, como oferta manjares, oferta movida, oferta holocausto, oferta pela culpa, oferta de expiação. 너희가 거룩한 백성이 되기를 원하느냐? 나에게 예배해라 라고 말씀하신 Se 것입니다. você quer ser realmente, verdadeiramente povo santificado, então seja o povo que adora a Deus. 두 번째로 거룩한 백성이 될 수 있는 비결을 알려주셔요. E segundo ponto, para se tornar realmente, como nós tornaremos o povo consagrado de Deus? 네, 그것은 7가지의 절기를 지키는 것입니다. Isso é nada mais cumprir realmente, seguir 7 festas que realmente nos ensina. 네, 여러 가지 절기가 있었어요. Tinha várias festas. 네, 특별히 오늘 우리가 읽었던 출애굽기 12장은 6월절 절기였습니다. Especificamente essa leitura de Êxodo 12 é uma festa que chama Páscoa. 6월절은 이스라엘 백성들의 독립 기념일과 같은 절기예요. A Páscoa para Israel seria dia da independência. 애굽의 종되었던 곳에서 자유해진 독립 기념일입니다. Realmente eles realmente viveram como escravos no Egito e assim foram libertados. Então certamente para eles era dia de memória como independência. 특별히 6월절이 되면 어린 양을 잡았어요. 어린 양의 피를 문설주와 좌우임방에 발랐습니다. E assim, especificamente, no dia da Páscoa, eles imolaram o cordeiro, assim pegava sangue e passaram esse sangue na verga da porta e ombreira da coluna da porta. 문설주에 바른 피가 문지방으로 뚝뚝뚝뚝 떨어져요. E assim que realmente passaram na ombreira, o sangue pingava no chão. 문의 네 정방형, 네 측면 모두가 다 어린 양의 피가 묻게 되는 겁니다. E assim, você olhando bem, tem porta, então esse quadrado todo está marca de sangue de cordeiro. 그 피를 보고 주의 사자가 첫 아들의 생명을 가져가지 아니하시고 이스라엘의 첫 아들의 생명을 보존하셨어요. E assim, jamais entrará esse destruidor para atravessar essa porta que está pintada de sangue de cordeiro, jamais tirará primogênito da sua família. 6월절 절기가 되면 이스라엘 백성들은 서서 밥을 먹습니다. E quando chega a época de Páscoa, o povo Israel ele se alimenta de pé. 허리띠를 띠고 지팡이를 짚고 밥을 먹습니다. E realmente aperta seu cinto, pega realmente seu bordão, é assim que eles comem. 원래 유대인들은 식사 예법이 제가 지금 강단에서 설명하기 좀 그렇지만 이렇게 옆으로 비스듬히 기대어서 누워서 식사를 했어요. É difícil eu demonstrar como que
israelitas comem, né? Mas geralmente eles ficam assim inclinados, né? Meio deitado, sentado, e dessa forma que eles comem. Assim. 이렇게 편안하게 식사를 해야 되는데 6월절 식사를 할 때는 편하게 식사를 하지 않고 신발을 신고 허리띠를 띠고 옷을 입고 지팡이를 짚고 서서 먹어요. 서서. Eles geralmente se alimentam assim bem, relaxada, inclinada, mas no dia de Páscoa eles têm que realmente ficar de pé, apertar cinto, pegar bordão, eles têm que comer de pé. 삐까냐처럼 구워 먹을 수도 있는데 절대로 구워 먹으면 안 돼요. Eles podem comer como picanha, pode assar, mas não pode comer dessa forma. 삐까냐 따봉. 절대로 구워 먹으면 안 돼요. Não pode assar carne, 물에 삶아서 쓴 나물과 함께 먹어야 했어요. mas tem que comer cozida. Essa carne cozida junto com aquelas verduras amargas. 엄마, 나 삶은 고기 싫어. 나는 구운 고기 좋아. O filho pode falar assim: mãe, eu não gosto de carne cozida, eu quero carne assada. 왜 오늘은 삶은 고기밖에 없어? Porque hoje só tem carne cozida. 왜 오늘은 불편하게 일어나서 밥을 먹어야 돼? Mas porque hoje porque a gente tem que comer assim, bem desconforto, comer de pé. 자녀들이 묻는 것입니다. Porque seus filhos perguntam: o que está acontecendo? 자녀들이 물으면 그때 이스라엘 백성들이 하나님의 강한 손과 편팔로 애굽 땅 종 되었던 곳으로부터 구원을 얻게 된 이스라엘의 구원 역사를 신앙 교육하는 것입니다. Quando seus filhos perguntam por que está comendo desconfortamente desse jeito, aí que seus pais realmente explicam o que aconteceu, como a mão poderosa de Deus que realmente operou com a sua nação ancestrais, como tirou deles da sua vida que se encontrava como escravo. 무교절이라는 절기가 있었어요. Também tem festa de pães e asmas. 이 무교절 절기는 누룩 넣지 않은 떡을 먹는 절기입니다. Esse pães e asmas nós sabemos muito bem que tem que comer pão sem fermento. 한 주간 동안 누룩 넣지 않은 떡, 부풀리지 않은 떡만 먹어야 하는 절기예요. Durante uma semana nessa festa não pode comer pão aquele macio, mas sim pão duro sem fermento durante uma semana. 왜 무교절 절기를 지키게 되었습니까? Porque eles têm que cumprir essa festa de pães e asmos. 이스라엘 백성들이 출애굽을 하면서 떡 반죽 그릇을 가슴에 품고 반죽된 떡 반죽을 겉옷에 둘둘 말아서 출애굽해야 될 만큼 급박하게 출애굽을 한 거예요. Porque realmente naquele tempo as mães têm que fazer essa farinha massa bem rapidamente, porque tem que sair daquela terra. 반죽에 누룩을 넣으면 부풀기 때문에 곧바로 떡을 만들어야 되는데 떡을 만들 시간이 언제 주어질지를 모르는 출애굽의 상황이 벌어진 것입니다. Porque quando coloca fermento então imediatamente tem que assar pão, mas naquele momento não sabia quando vai fazer isso, então sem fermento que eles faziam a massa e tem que estar prontidão para sair logo do Egito. 이스라엘 백성은 하나님의 강한 손과 편팔로 구원을 얻었던 출애굽의 역사를 기억하면서 1년에 한 주간은 무교병 떡만 먹고 지내는 절기를 지킨 거예요. E assim, o povo de Israel, eles guardavam durante uma semana, realmente comendo pão dura, sem fermento, que lembrando o que realmente mão poderosa de Deus que libertou sua vida, e lembrando justamente por causa disso que eles comeram durante uma semana. 엄마, 왜 이번 주간에는 부드러운 떡을 안 줘요? 왜 딱딱한 떡만 줘요? 왜 무교병 떡만 주시는 거예요? Aí filhos perguntam: mãe, eu não quero comer, esse pão está muito duro, por que não come pão macia? E perguntando sua mãe. 벌써 6일째예요. Já é sexto dia, mãe, por que tem que comer esse pão? 자녀들이 묻는 것입니다. Os filhos perguntam. 그러면 부모님들이 출애굽할 때 이스라엘 백성들을 구원해 주신 하나님의 은혜를 신앙 교육하는 것입니다. Aí, com esse pergunta aos seus pais, realmente ensina o que realmente graça de Deus foi manifestada, ser libertado pela mão poderosa de Deus. 이스라엘 백성들은 수장절을 지켰어요. Eles também fizeram a festa de as primícias.
초막절이라고도 합니다. E também eles cumpriram a festa de tabernáculo. 이스라엘 백성들은 농사를 다 거두어서 추수를 하고 나면 창고에 저장을 하고 수장을 하고 그리고 난 다음에 한 주간 동안 산에 가서 나뭇가지를 잘라와서 초막을 짓고 초막에서 지내는 절기를 지켰어요. Porque quando eles fazem uma grande colheita, eles guardam seus cereais no mantimento e vai para na montanha, no campo, pegava galhos e fazia essas palhas de tabernáculos. 이스라엘 백성은 가나안을 다 정복을 합니다. 가나안 땅이 자기의 땅이 되었어요. 자기 집이 있습니다. 그럼에도 불구하고 추수를 마치고 나면 한 주간 동안은 산에 가서 초막을 다 가지를 꺾고 와서 초막을 짓고 텐트에서 지내는 생활을 한 주간 동안 했던 거예요. Irmãos, se Israel realmente conquistou terra Canaã, então eles têm suas moradias. No entanto, cada ano, quando eles têm essa colheita, eles iam para campos, em montanha e colina, e realmente colhia os galhos, palhas e montava, fazendo um tabernáculo e viver dentro desse lugar durante uma semana. 자녀들이 묻습니다. Os filhos perguntam: 아빠, 우리 집 저기 있는데 왜 자꾸 텐트에서만 자야 돼요? Pai, nossa casa está lá, por que a gente tem que dormir, tem que morar nessa tenda? 왜 나뭇가지로 지은 집에서 지내야 돼요? Por que a gente tem que ficar debaixo dessas palhas? 그렇게 물어보면 하나님께서 강한 손과 편팔로 구원하셔서 광야길을 걷는 동안 옷이 떨어지지 아니하고 신발이 헤어지지 아니하고 먹을 것이 떨어지지 않도록 해주신 하나님의 은혜를 신앙 교육하는 것입니다. Quando seus filhos perguntam essas coisas, então os pais respondem: como Deus foi fiel durante toda a caminhada no deserto, jamais eles realmente esgotaram suas roupas, rasgaram nem de sua sandália. Como sua graça de Deus foi maravilhosa, que guiou todo o tempo da sua vida no deserto. 이런 7가지 절기가 있었어요. E assim 7 festas que eles tinham. 자, 5가지 예배는 5가지 제사는 하나님을 예배하는 법이에요. E 5 ofertas, nada mais se ensina como adorar a Deus. 7가지 절기는 하나님과 함께 동행하는 법을 알려주는 거예요. E esses 7 festas ensina como a gente conviver realmente acompanhado por Deus na toda a sua vida. 6월절 절기가 되면 하나님의 은혜를 기억합니다. E quando chega a Páscoa, eles lembram a graça maravilhosa de Deus. 또 살아가다가 무교절 절기가 되면 하나님의 은혜를 기억합니다. E quando chega a festa de pães asmos, aí eles se recordam de novo a graça tremenda de Deus. 초막절 절기가 되면 또 하나님의 은혜를 E 기억합니다. quando chega a festa de tabernáculo, eles se lembram de novo como houve a graça de Deus. 할렐루야. 예배와 절기가 하나님의 거룩한 백성으로 살아가는 2가지 비결이었어요. E nada mais, essas ofertas e festas que ensinava como seu povo deveria viver perante Deus. 여러분, 하나님의 거룩한 백성이 되기를 원하십니까? Irmãos, vocês querem ser o povo consagrado de Deus? 아멘. 예수 그리스도의 온전한 제자가 되기를 원하십니까? Realmente vocês querem ser, têm desejo de ser discípulo perfeito de Senhor Jesus Cristo? 아멘. 그러면 여러분은 예배에 목숨을 거는 하나님의 백성이 되어야 합니다. Então, arrisca a sua vida para adorar Deus. 아멘. 여러분이 온전한 예수님의 제자가 되고 거룩한 하나님의 백성이 되기를 원한다면 하나님께서 강한 손과 편팔로 구원하여 주신 은혜를 기억하는 절기를 지킬 줄 아는 백성이 되어야 합니다. Então, realmente, para você se tornar o povo consagrado de Deus, sim, se tornar discípulo perfeito de Jesus Cristo, então você tem que lembrar a sua graça, como se fosse esse povo lembrava a graça e intervenção sua através de suas festas. 할렐루야. 오늘 이 저녁에 오신 여러분들은 예배를 소중하게 여기는 분들인 줄 믿습니다. Eu creio plenamente, quem está aqui neste lugar hoje à noite é aquelas pessoas que realmente têm essa reverência de cultuar Deus. 오늘 제가 예배에 대해서는 더 이상 얘기하지 않을 Eu 거예요. não vou falar mais sobre culto hoje à noite.
절기에 대해서 이야기할 Eu vou 것입니다. falar mais sobre a festa. 여러분, 이스라엘 백성들이 지켰던 6월절 절기를 오늘 2021년에도 지키고 있는 그리스도인 있습니까? 손 들어보세요. Irmãos, realmente entre nós, agora século 21, quem que realmente cumprindo essa festa de Páscoa neste ano de 21? Levanta a mão, quem que faz essa? 아무도 없습니다. Não tem ninguém. 우리는 부활절 절기를 지킵니다. A gente cumpre festa de ressurreição. 우리는 추수감사주일 절기를 지킵니다. A gente cumpre festa de ações de graças. 우리는 성탄절 절기를 지킵니다. A gente cumpre festa natalina. 우리는 세례식주일을 지킵니다. A gente respeita, guarda a dia do batismo. 우리는 성찬식주일 절기를 지킵니다. Também a gente guarda dia de Santa Ceia. 아빠, 왜 오늘 목사님이 물을 막 사람 머리 위에 뿌려? Papai, por que pastor está jogando a água acima da cabeça da gente? Por que ele está fazendo isso? 저 사람이 이제 예수님을 믿고 하나님의 자녀로 거듭나는 시간을 갖는 거야. Ah, aquele momento, ele realmente aceitou Jesus Cristo e se tornando publicamente que ele é homem salvo, é filho de Deus. 아빠, 왜 나는 포도주와 떡을 먹지 못하는 거예요? Pai, por que não posso tomar vinho e pão? 나도 먹고 싶어요. Eu quero comer também. 야, 너는 아직 어려서 안 돼. Você ainda não pode, você é muito pequeno. 세례 입교 받고 난 다음에 하는 거야. Depois a profissão de fé e batismo, 예수님의 보혈을 더럽혀서는 안 돼. e assim que você come, senão você ridicularizando o sangue de Jesus Cristo. 신앙 교육을 하는 겁니다. Você tem que ensinar essa educação espiritual aos seus filhos. 뿐만 아니라 나에게, 나의 삶에 하나님께서 강한 손과 편팔로 구원해 주신 역사가 있다면 그날을 나만의 절기로 만들어 가야 합니다. E também, realmente, aquele momento que Deus operou na sua vida, pela sua graça que realmente você levantou, realmente recuperou sua vida, então guarda esse momento como se fosse sua festa particular. 할렐루야. 제가 오늘 여러분에게 꼭 전달하고 29시간 비행기를 타고 한국으로 돌아가야 되는 이유가 있다면 바로 나만의 절기를 지키라는 이 한마디의 말씀입니다. É uma frase que eu vou deixar vocês, depois eu vou pegar avião, vou a 29 horas, mas eu quero deixar essa última frase seria, irmãos, guarda realmente em memória sua própria festa ao Senhor. 할렐루야. 한국에 가면 대구라는 내륙 도시가 있습니다. Lá na Coreia tem uma cidade que chama interior, chama Daegu. 네, 그 도시에 전 세계에서 세 번째로 큰 대리석 건물, 아시아에서는 제일 큰 대리석 건물로 지어진 교회가 있습니다. Lá tem uma igreja construída somente pelo mármores, e que essa igreja é terceira igreja maior que feita de mármores e primeira na Ásia. 그 교회를 건축할 때 전 세계에서 세 번째로 큰 대리석 건물을 지으려면 많은 건축 비용이 들었을 거예요. Irmãos, a sua construção é terceiro prédio maior de mármores. Então, teve gastado muito investimento, né, para realmente erguer esse tipo de igreja. 근데 그 교회에 하나님께서 어떤 장로님 가정에 하나님이 복을 쏟아부어 주셨어요. E aquela igreja tem uma família de presbítero, que realmente Deus abençoou muito aquela família. 그분이 한약방을 하고 있었어요. Ele era médico de homeopatia. 오리엔탈 메디슨. Muito obrigado. Oriental, né? Homeopatia. 똑같은 재료를 가지고 약을 짓는데 장로님의 한약방에만 손님들이 줄을 서는 것입니다.
Seus ingredientes, plantas, são a mesma coisa, mas realmente fazia fila na sua clínica, né? Sua farmácia homeopatia. 너무 손님들을 많이 보내주셔서 약값을 받으면 11조를 떼고 금고에 넣고 11조를 떼고 금고에 넣고 금고에 돈이 얼마나 들어있는지 세어보지도 않고 주일마다 교회에 가서 11조를 드렸다고 해요. Irmãos, quando chegava seus clientes, pacientes, pagava, então ele tirava dízimo e colocava depositava no cofre. E assim, ele nem contava, e colocava, e quando chega domingo, ele nem conta, leva todo o seu cofre e fazia dízimo. 그래서 그 교회가 전 세계에서 세 번째로 큰 대리석 건물로 교회가 건축이 되는 은혜를 입었습니다. Por causa dele, aquela igreja conseguiu construir terceiro maior prédio que a igreja, maior prédio de mármore do mundo. 근데 그 장로님 댁에 가면 벽에 시커멓게 그은 냄비 하나가 걸려 있었어요. Mas interessante, quando visita a casa dele, desse presbítero, na parede, tem uma panela, está pendurado na parede. 장로님, 왜 이 집안 분위기에 맞지 않게 저렇게 시커멓게 그은 다 낡은 냄비를 벽에 걸어 놓으셨어요? Senhor presbítero, sua casa é linda aqui, mas por que aquela panela toda queimada, feio, amassada, por que está pendurado ali? 저도 애굽 땅 종되었던 때가 있었어요. 라면 한 끼 끓여 먹기가 힘든 시절이 있었습니다. 그런데 하나님이 은혜를 주셔서 오늘 이렇게 큰 부를 누리게 되었어요. 내가 하나님의 강한 손과 편팔로 구원 얻었다는 사실을 잊어버리지 않으려고 저 시커멓게 그은 냄비를 벽에 계속 붙여두고 있는 겁니다. Pastor, eu também passei um momento muito difícil na minha vida. Como se fosse, eu vivia como escravo no Egito. Nem tinha dinheiro, mal comia, nem miojo. Era muito fome, muita dificuldade. Mas como Deus operou na minha vida, a sua imensa graça e bênção, por isso eu pendurei daquela panela para nunca esquecer sua graça derramada sobre toda a minha vida. 그 장로님에게는 그 시커멓게 그을린 냄비가 유월절 규례였던 것입니다. Para ele, aquele presbítero, aquela panela feia, queimada, amassada, era uma festa de Páscoa particular para ele. 하나님을 기억하는 절기예요. Ele lembrava, toda vez que olhava aquela panela, ele lembrava a graça de Deus. 제가 이렇게 얘기했더니 제 아내가 여보, 저는 냉장고를 유월절 규례로 삼겠습니다 라고 이야기했어요. Eu falei isso para minha esposa, e minha esposa falou assim, então, querido marido, pastor, eu vou fazer então também, só que eu vou fazer nossa geladeira. 왜 그런지 이유가 있습니다. Deve ter razão, né? 제가 결혼을 할 때 결혼하면서 새 냉장고를 사서 결혼을 하지 못했어요. Porque quando eu estava casando com a minha esposa, recém-casado, a gente não tinha condição de comprar geladeira, então aquela geladeira não era nova, não. 제가 결혼한 지 26년이 됐습니다. Eu casei já faz 26 anos de casamento. 26년이 됐는데 26년 전에 결혼을 할 때 제가 혼자 총각 전도사로 지내면서 170리터짜리 냉장고 하나를 사용하고 있었어요. 26 anos atrás, quando eu era solteiro, eu era licenciado, eu estava usando uma geladeira de 170 litros que eu usava. 중국으로 가신 전도사님이 선교하러 가신 전도사님이 저한테 물려주신 중고 냉장고였습니다. E aquela geladeira, na verdade, nem era minha, porque missionário que foi para a China, que ele deixou para mim. 아내는 혼자 싱글로 살면서 200리터짜리 중고 냉장고를 사용하고 있었어요. E nesse mesmo momento, a minha esposa ainda não era minha esposa. Quando ela vivia solteira, ela tinha sua geladeira, que é 200 litros. 네, 제가 가난한 신학생이었기 때문에 결혼하면서 그래도 200리터짜리가 낫겠지라고 생각하고 아내가 사용하던 200리터짜리 냉장고를 가지고 신혼살림을 시작했습니다. Aí eu falei para ela, acho que sua geladeira é melhor que do seminarista, então vamos a gente começar a nossa vida com sua geladeira. 장을 봐서
냉장고에 몇 개를 넣어 놓으면 들어갈 데가 없어요. Se a gente faz no mercado uma compra, realmente era muito miúdo, não tinha espaço para colocar toda a nossa compra. 그래서 늘 저한테 냉장고가 코딱지만 해가지고 너무 살림살이하기 힘들다고 불평을 했습니다. E ela sempre me reclamava que a geladeira é tão miúda que é difícil, né, fazer comida. 근데 그날 아내가 여보, 나는 200리터짜리 이 냉장고를 6월절 규례로 삼겠습니다라고 고백을 해준 것입니다. Aí que ela falou que essa geladeira que a gente viveu durante 26 anos, essa é marca da nossa Páscoa. 하나님이 이 냉장고가 비지 않도록 늘 먹을거리를 채우시고 일용할 양식을 주시는 것에 대해 감사하기로 한 거예요. É porque Deus nunca deixou faltar a comida no nosso lar, e realmente essa geladeira é que realmente é a marca da grande graça e intervenção de Deus na nossa família. 저희 집은 11월 1일이 절기입니다. Para minha família, o dia de festa é dia 1º de novembro. 네, 11월 1일은 제가 사랑의 교회에 부임한 날입니다. Dia 1º de novembro foi o primeiro dia de trabalhar na Igreja Sarang. 23년 전 1998년 11월 1일 주일 날 사랑의 교회에 부임을 했습니다. Porque eu fui primeiro dia que eu fui para trabalhar na Igreja Sarang foi dia 1º de novembro de 1998. 그냥 사랑의 교회에 부임한 정도가 아니에요. Não é somente que eu entrei nesta igreja para trabalhar. 제가 20일 동안 금식하고 하나님, 저는 이 교회 저 교회 이력서 넣지 않습니다. 하나님이 인도하시는 길로 가겠습니다. 제 길과 걸음을 이끌어 주세요. 기도했는데 하나님께서 사랑의 교회로 인도해 주셨어요. Porque eu orei naquela época 20 dias, assim, orando a Deus. Senhor, eu não vou colocar currículo para outras igrejas, eu só vou esperar esta igreja. 그래서 저희 가정은 11월 1일만 되면 반찬이 달라집니다. Por isso minha família, quando chega dia 1º de novembro, toda nossa alimentação se muda. 네, 케이크도 붑니다. E tem até bolo. 아빠, 오늘 생일도 아닌데 왜 케이크를 불어요? Aí meus filhos perguntam, pai, hoje quem é aniversário de hoje? 자녀들이 그렇게 묻습니다. Meus filhos me perguntam. 그러면 제가 이야기를 하는 거예요. E assim eu respondo e explico. 아빠가 사역지를 놓고 20일 동안 금식 기도한 다음에 하나님께서 강한 손과 편팔로 인도하셔서 사랑의 교회로 이끌어 주셨단다. 우리는 그 날을 기념하는 거야. Nada mais, a gente está comemorando porque 23 anos atrás, o pai realmente rogava a Deus, oração de 20 dias de jejum, orando, e aí que Deus deu essa entrada a esta igreja. Então, a gente comemora essa data, porque Deus que dirigiu nossa vida. 너희도 너희 인생의 진로로 인하여 고민할 때는 꼭 하나님 앞에 금식하며 기도해야 된단다. Por isso, quando meus filhos, quando vocês também têm realmente um grande obstáculo, dilema para realmente decidir qual é o caminho do seu rumo, então, irmã, filhos, lembra bem, vocês também ora jejuando a Deus. 11월 1일은 우리 고영규 목사님은 아무 상관없는 날이에요. Dia 1º de novembro, pastor Cohen não tem nada a ver com ele. 하지만 박주성 목사에게는 11월 1일은 하나님의 구원의 절기입니다. Mas dia 1º de novembro, para pastor Park, para mim, é realmente a grande festa de Deus que nós celebramos. 여러분의 인생에도 하나님께서 강한 손과 편팔로 구원하여 주신 은혜의 기억들이 있습니까? Irmãos, na sua vida também tem dia marcante da sua vida que você lembra a essa intervenção da grandiosa graça de Deus. 금융위기 가운데에서 사업이 쫄딱 망할 뻔한 위기 속에서 하나님께서 강한 손과 편팔로 구원하여 주신 은혜가 있었습니까? Realmente experimentaram quando você quebrou totalmente na sua parte de finança, no entanto você experimentou como Deus socorreu sua vida. 코로나19 때문에 응급실에 실려가서 사경을 헤매는 가운데서 하나님이 다시 강한 손과 편팔로 구원하여 주신 은혜를 베풀어 주셨습니까?
É realmente no Covid que você realmente se encontrava na UTI, realmente passando vida e morte, mas você recuperou e realmente você lembra essa data? 그 날을 여러분의 절기로 삼으셔야 합니다. Guarda essa data como grande festa na sua vida. 할렐루야. 여러분의 절기를 정하셔야 합니다. Guarda, marca sua própria festa do dia perante a Deus. 두 번째입니다. Agora, segundo. 나만의 절기를 만들라. 이게 첫 번째였어요. Primeiro faça. Você tem que decidir, marca uma data, própria festa, certo? Esse é primeiro. 두 번째예요. Segundo, 절기의 숫자가 늘어나게 해야 합니다. faça essas festas, número de festas seja aumentando cada vez mais. 이스라엘 백성들은 7개의 절기만 갖고 있지 않습니다. Para Israel, não é somente eles têm 7 festas. 에스더서에 보면 유대인들이 모두 멸절당할 위기 가운데에서 구원을 얻고 난 다음에 불임절 절기가 시작이 됩니다. Quando a gente lê o livro de Esther, quase que realmente todo israelitas e imigrantes ia morrer, mas quando eles foram escapados, o dia e chamava Purim, dia do Purim. 뿐만 아니라 마카비 혁명을 통하여서 헬라식 예배를 일소하고 정리하고 청소하고 하나님의 성전을 다시 깨끗하게 정리하여 하나님 앞에 올려드린 수전절 절기가 있었어요. Também tem dia, festa da purificação, que realmente removendo toda aquela influência da idolatria helenística dos macabeus. Então eles têm essa festa da purificação. 하나님의 은혜는 매일매일 새로운 줄 믿습니다. Irmãos, a graça de Deus se renova cada dia. 금융 위기에서 건져주신 하나님은 코로나 팬데믹 가운데서도 건져주실 수 있는 분인 줄 믿습니다. Aquele que socorreu na sua quebradeira na finança, e Ele mesmo também estende sua mão para tirar quando se encontra essa pandemia. 우리가 살아가는 동안 또 어떤 어려움을 만나든지 간에 그 어려운 환경 속에서도 하나님은 나를 강한 손과 편팔로 구원해 주실 분인 줄 믿습니다. Nós confiamos plenamente que em qualquer circunstância, realmente o obstáculo, a morte, realmente essa dificuldade que a gente enfrenta, certamente Deus estenderá sua mão, manifestará graça outra vez na sua vida. 아멘. 말씀을 맺습니다. Finalizando a palavra. 여러분은 하나님의 백성들인 줄 믿습니다. Irmãos, eu confio que vocês são povo de Deus. 거룩한 백성이 되시기를 바랍니다. Mas seja povo consagrado de Deus. 어떻게 거룩해질 수 있습니까? Como você vai ser santificado? 하나님을 예배해야 됩니다. Adora a Deus. 예배에 목숨을 거시기 바랍니다. Arrisca sua vida para essa adoração perante Deus. 하나님의 구원의 절기를 기억하며 하나님과 동행해야 합니다. Guarda a festa para somente a Deus, assim que você encaminha junto com Deus. 이 절기는 하나님이 나에게만 허락하시고 내 가정에만 허락하신 절기가 있습니다. Essa festa é somente para a sua vida, somente sua família. E tem realmente uma festa tão autêntica só para você. 그리고 그 절기의 숫자는 매년 늘어날 수 있습니다. O número de festas seja sempre aumentando cada ano na sua vida. 절기를 지치면서 자녀들이 물을 때에 자녀들에게 신앙을 전수하시고 믿음의 명문 가문이 되셔서 온전함을 이룰 수 있는 복된 가정들 되시기를 바랍니다. Irmãos, quando você guarda essa sua própria festa, certamente seus filhos perguntarão. Então explica qual é a razão, como a mão de Deus realmente graciosamente manifestou na sua vida. Isso que declara para os seus filhos. 할렐루야. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지 감사합니다. Deus Pai, muito obrigado. 천에 하나 만에 하나 택하셔서 하나님의 거룩한 백성 삼아주셔서 감사합니다. Deus nos escolheu de 1000 pessoas, de 10.000. Senhor, realmente sua seleção, nos agradecemos, tremenda sua escolha. 하나님을 예배하는 하나님의 백성이 되게 하여 주시옵소서. Deus nos ajude, sempre nós seremos verdadeiros adoradores a Ti.
예배에 목숨을 걸게 하여 주시옵소서. Nos ajude para que realmente a gente arrisque até a vida para te louvar. 하나님께서 강한 손과 편팔로 구원하여 주신 구원의 절기를 지키게 하여 주시옵소서. Senhor, nos ajude para que a gente possa guardar as festas tão particulares que Deus nos salvou pela sua graça. 하나님은 애굽 땅 종되었던 곳에서도 구원하여 내시지만 북방 땅 쫓겨났던 나라에서도 구원하여 내시는 하나님이신 줄 믿습니다. Senhor, nós cremos que não importa qual situação que nós fomos expulsos, quando nós divagamos, mas Deus que guarda, Deus que guia a nossa vida. 하나님은 금융 위기 가운데서도 건져내시는 하나님일 뿐만 아니라 팬데믹 가운데서도 구원하여 내시는 능력의 하나님이신 줄 믿습니다. Acreditamos que Deus é tão poderoso que não somente nos tirou da quebradeira da finança, mas Deus sempre socorre dessa pandemia também. 하나님께서 우리에게 구원을 베푸실 때 구원을 베푸신 하나님을 찬송하게 하여 주옵소서. Quando Deus nos derrama a sua graça maravilhosa, então louvaremos a Deus, Senhor. 우리의 자녀들이 물을 때에 그들에게 신앙을 올바로 전수하게 하여 주옵소서. Quando nossos filhos perguntam todo esse cenário, então, Senhor, nós louvaremos junto com nossos filhos a Ti, Senhor. 우리 모든 성도들의 가정이 믿음의 명문 가문이 될 수 있도록 여호와 하나님 역사하여 주시옵소서. Senhor, todos esses irmãos que estão aqui, toda a sua família, seja uma família realmente de honra diante de Deus. 예수님의 이름으로 기도합니다. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. 아멘.